E hoje vamos dar sequência sobre a análise astrocartográfica da Suíça, o país que mexeu profundamente com a personagem Gabi. Um país que reverbera a energia de controle e neutralidade. E que, por um momento na vida da personagem Gabi, pronunciei a seguinte frase: Deus me livre ir para esse país. Hoje tem que chegar no horário certo. Eu não quero, não. Mas cuspi pra cima e caiu bem aqui, ó, na minha testa. Gabi esteve em Zurique e passou uma situação um pouquinho delicada na cidade, que, como vocês podem ver, é uma cidade belíssima, muito bonita, mas Deus me livre. Como eu falei aqui, eu acabei falando lá no passado. Ai, Deus me livre para esse país que tudo é certinho, tudo é cronometrado, chegar no horário certo. Eu, que sou super atrasada, era super atrasada, que fique, que houve mudanças depois de ter passado por Zurique e pela Suíça. Então, depois de ter pronunciado aí, ai, Deus me livre, muito bonito, mas Deus me livre, colocado uma certa distância, uma certa barreira, a vida me colocou diante de Zurique. A vida me colocou diante do amor. A vida me colocou diante agora da escrita de um romance que se passa entre Gabi, brasileira, e um suíço. Então vamos lá analisar um pouquinho mais profundamente, com um olhar meticuloso sobre a Suíça. Bom, a Suíça ela fica no continente da Europa, no coração da Europa. A moeda é o franco suíço e os idiomas são o alemão, francês, italiano e romênico. Poliglotas. Incrível! E eu tenho mergulhado um pouquinho nesses idiomas desde essa minha travessia por Zurique. Passou 2 anos e adentramos agora ao mapa territorial da Suíça. Esse mapa de 12 de setembro de 1848 é o mapa oficial, digamos, nós astrólogos consideramos oficialmente como o mapa de constituição realmente do país da Suíça. Temos outros mapas, como o mapa ali antes desse mapa, que reverbera muito a energia da data 1 de agosto, por exemplo, que é o Dia Nacional da Suíça, onde é celebrada, sim, o Império da Suíça. No dia 1 de agosto, todo dia 1 de agosto é celebrado o Império, o país Suíça, onde foi dado essa bravura de, né, mais para frente eu vou falar um pouquinho de um por todos, todos por um, eles versus nós. Ali, por ser vilas, todos na antiguidade, uns ajudavam o outro, e daí vem um pouco da neutralidade. É um país que politicamente não se impõe muito em debates, apenas assim, realmente de levar e carregar esse lema de um por todos, todos por um, realmente essa hierarquia, esse império que é a Suíça. Então, conforme a data ali do dia 12 de setembro de 1848, essa data da Constituição do país, ali, nós astrólogos, como já explicado em outras aulas, inserimos ali o horário de por volta ao meio-dia, eu coloquei o horário das 13 horas, e o ascendente saiu com o ascendente Sagitário, e adorei, mas eu não vou adentrar muito, falar sobre esse ascendente pro local, diferente, por exemplo, da aula do Rio de Janeiro. Eu tenho uma aula falando sobre a astrocartografia do Rio de Janeiro, e realmente o Rio de Janeiro tem o horário exato de ascendente. Mas eu não vou adentrar muito aqui no mapa da Suíça com o ascendente Sagitário. Eu vou falar mais dos outros pontos. O ponto principal, a Suíça é muito virginiana, começando, eu gosto muito de começar pelo Sol. O Sol é essa bolinha, que tem mais essa bolinha no meio, e é onde tem essa energia de ordem, de controle e estrutura. Os suíços tentam, não. Tentam, os suíços tentam, e não só tentam, mas eles são muito precisos. Tem a fama, né, pelo relógio suíço de ter muita precisão.
E eu vejo aqui que nesse mapa de Constituição, onde tem uma Constituição com um sol em Virgem, e Virgem fala sobre precisão. Virgem é metódico, então combina muito com a energia do país. Também tem uma do Norte, que é esse símbolo que parece um fone de ouvido, e tem um Mercúrio também em Virgem, que é esse símbolo aqui, essa bolinha com- não é o mais, com uma cruzinha aqui e mais esse símbolo aqui em cima, que o Mercúrio fala de comunicação. Então, a Suíça realmente transmite isso para outros países, transmite esse seu império realmente com essa comunicação de precisão, de qualidade, e de ordem, realmente, como os relógios suíços, que realmente são muito precisos, assim como uma boa energia virginiana. Então, aqui eu venho mesclando e pincelando realmente um pouquinho do que é essa energia de Virgem, que é essa energia metódica realmente da precisão. E a Suíça, ela é um país que tem esse império de precisão, de ordem e estrutura. E com esse ascendente em Sagitário, o setor desse Sol fica na casa 9. Eu acho muito simbólico, por mais de não ter essa certeza que o ascendente é em Sagitário, o ascendente é a forma que o país é visto. E o Sagitário, ele é extravagante, ele é exuberante. E a Suíça é o quê? Ela não tem uma energia de extravagância. Ela realmente, ela tem essa energia muito forte do Virgem, que é essa energia de beleza natural, de beleza surreal, de uma beleza precisa, uma beleza perfeita. O signo de Virgem é o único que é representado por uma mulher que está colhendo trigo. Então fala desse natural. Não tem um exagero, não é um país exagerado, ele é neutro, ele é vivo, ele é belo, ele é bonito, ele não passa do ponto. Não, é uma beleza harmônica. E isso é o símbolo de Virgem. Então, por isso eu gosto mais de ressaltar, além desse sol nesse mapa de casa 9, mas essa beleza realmente conseguindo ser enxergada como esse império, como esse país, como uma beleza natural. Mas não é uma beleza que passa do ponto, é uma beleza perfeita, realmente não é algo que é exagerado, é algo que é belo porque é. Ele não precisa, o país não precisa criar coisas mirabolantes para chamar a atenção de turistas. Não, a beleza simplesmente é o que é, não precisa ser modificada, é bela da forma que é. E aí, com isso, temos Vênus, que fala de beleza e graciosidade, em Libra, e está no seu próprio regente. O regente de Libra é Virgem. Desculpa, não é Virgem, não, a energia é virginiana reverberando. O regente de Libra é Vênus, que para os romanos é Vênus, mas para os gregos era Afrodite. Afrodite, Vênus, a mesma persona, mesma arquétipo simbolicamente. Então, uma Vênus realmente reforça isso. É belo pela forma que é, não preciso forçar, eu sou natural, neutra. Então, tem essa beleza realmente, que não é só uma beleza surreal, é uma beleza bonita de ser apreciada porque é. Não é forçado, é o natural, é o belo, é o natural. Isso da natureza, isso da harmonia do país, entre as vilas, entre as cidades. Realmente a Suíça ela não precisa forçar, ela é. E aí ela carrega esse charme venusiano de uma Vênus em Libra e o Marte também, que é o Marte é esse símbolo muito famoso, conhecemos por aí, o símbolo de Vênus e Marte, feminino, masculino, e realmente o Marte ele representa essa ação realmente masculina. Está em Libra, que mais uma vez coloca a Suíça numa energia de passividade. São pacíficos, são neutros, não se colocam em situações de risco economicamente, não se colocam em situação de risco em questão de guerras, em questões de posições sobre países. É um país de primeiro mundo. É um país, ó, somos o que somos, não precisamos provar, simplesmente somos e não vamos comprar guerras com outros países. As Suíças também, por exemplo, tem pontes que é possível acionar se aí ativar uma terceira guerra mundial, é possível a Suíça acionar e fechar as fronteiras do país, porque como fica no coração da Europa
se caso alavancar uma terceira guerra, eles fecham as fronteiras. Então, realmente se coloca nessa energia da ação masculina do Marte, uma energia pacífica, neutra, de neutralidade, realmente. Em Libra, ele está um pouco em queda, o Marte, não o Marte que vai direto para baixo, para ação. E assim é a postura desse império, assim é a postura da Suíça, é uma energia neutra como país, como cultura, como sociedade. O próximo ponto que me chama muita atenção, que eu volto reforçando, é o Nodo Norte, que é esse símbolo que parece um fone de ouvido, está em Virgem. Então, realmente representa essa energia viva do propósito do país, do propósito do império dessa sociedade suíça ser nessa energia de precisão, da energia de Virgem. E o próximo ponto, a Lua, é em Peixes e está formando aqui um aspecto de oposição com o Sol e com esse nó do norte. E a Lua em Peixes fala realmente de empatia. Então, chegando no país ou pesquisando sobre a cultura, é, qual a energia que passa, a sensação emocional para um turista, para um morador, para quem foi morar no país e está carregando, vestindo a camisa desse império? Então, qual a energia emocional que se passa? Essa energia de empatia, que é aquele legado que a Suíça carrega. Um por todos, todos por um, mas uma energia de que todos se acolhem, todos se abraçam, realmente carregando esse legado que vem lá do passado, antes mesmo desse mapa de constituição, que vem dessa energia de bravura lá do passado, que é essa energia de todos acolherem como vilarejo e todos ali se ajudarem. Então, os suíços, como sociedade, como cultura, tem muito forte isso do acolhimento entre si, entre com os seus povos, com os seus como nação. E também tem o Saturno, e o Saturno na astrologia, o Saturno ele é muito temido, porque ele fala de base, estrutura, é um Saturno que cobra essa energia de empatia, cobra as artes, toda essa parte mais sutil e espiritual. Então, se a gente for reparar, a Suíça, ela realmente parece ter uma barreira espiritual e energética contra qualquer tipo de energia, de ter que se provar como um império de guerra, ou ter que se provar uma forma exagerada de me vejam. Não, realmente é uma coisa sutil e espiritual, como a energia de peixes, como a energia de Deus. É uma energia eu simplesmente sou, eu derramo essa energia de amor, empatia, e esse Saturno vem cobrar isso como sociedade. Realmente de comunicação, como isso é comunicado desse império, dessa cultura, para os demais continentes. Então, a Suíça, ela realmente tem essa conexão simbólica de imagens surreais e belezas naturais que leva o ser humano a ter um maior contato com a espiritualidade e com Deus no sentido. Isso é tão perfeito, isso é Deus, Deus criou com tamanha precisão e detalhe virginiano, tantos detalhes de beleza naturais, e é realmente, essa oposição fala realmente disso, né? O quanto eles colocam também esse equilíbrio de manter o cuidado com aquilo que é belo, com aquilo que é natural. Realmente é um país que é muito cuidado, então esse Saturno, ele colocando à prova ali essa energia virginiana, mais uma vez reforça essa precisão de manter tudo no eixo, de manter tudo organizado, limpo e belo, de não destruir a natureza, então, veja bem, é um país que tem beleza natural, mas que os próprios cidadãos não destroem aquilo que tem. Não, você não vê noticiários por aí de que estão colocando fogo nas matas, fogo em tal lugar. Não, realmente eles zelam, e eu vejo que é muito essa energia desse Saturno cobrando essa beleza desse país. Então, para conservar há milênios de anos, vamos ter que continuar cuidando do que é nosso, do que é belo. E eu vejo que o suíço tem isso culturalmente de cuidar, esse zelo, esse cuidado, que é essa energia virginiana fazendo essa oposição realmente no mapa da data de constituição do país.
Outro ponto, Netuno é o inconsciente coletivo, então também se mapeia nessa energia de um maior contato com a espiritualidade, com Deus, através da natureza, através do todo. No outro ponto, em Áries, temos Urano e a energia de transformação, que é analisado mais na astrologia moderna, então por isso eu não vou pincelar tanto Urano e Plutão na energia de Áries. Agora, vamos para o ponto que me chama muita atenção no país, já que o país comemora sua data de constituição e é feriado nacional no dia 1 de agosto, sobre uma energia leonina, porque quando é comemorado no dia 1 de agosto, é sempre quando o Sol está transitando pela energia leonina, que é esse símbolo aqui. E a Suíça, nesse mapa de constituição, tem o Júpiter, que é esse símbolo aqui, e o Júpiter ele é muito benéfico, ele é muito expansivo, ele tem esse exagero, como eu comentei, de Sagitário, mas é um exagero de ser o que é. É aquela frase que eu falei. A Suíça é o que é, ela não precisa provar, ela tem uma beleza autêntica, é uma beleza que não precisa catucar para transformar, não é natural, eles cuidam do que é natural e belo, mas, por outro lado, é um país que economicamente tem a sua economia lá de primeiro mundo, tem a sua cidade capital econômica, que é Zurique, reverberando muito a energia do glamour. É uma energia de vivacidade, de luz e de brilho. E reforça aquilo que eu falei. A Suíça é o que é, ela não precisa forçar e exagerar uma energia, ela simplesmente é. Se vocês querem vir até mim, venha. Mas eu não vou modificar quem eu sou, porque simplesmente eu sou. É uma autenticidade natural. Então, esse Júpiter que expande, que é benéfico, reforça isso, dessa beleza, desse glamour, dessa elegância, dessa realeza, desse império, dessa cultura, simplesmente o que é, tendo essa bravura e essa garra, porque Leão também fala de garra, bravura, vigor, e transmite isso em todo o território ali continental do país e desse império e da cultura da Suíça. E a capital da Suíça é Berne. É muito famoso que no verão as pessoas atravessam o lago nadando, mergulhando, flutuando. Sim, uma coisa simplesmente eu sou, autenticidade. Eu sou o que sou, não preciso me modificar porque simplesmente sou autêntico da forma que sou. Culturalmente, aceito, porque não seria aceito atravessar o rio de um lado para o outro nadando. É algo natural, algo simples, algo virginiano, digamos. Então, a capital da Suíça é Berne, mas sua capital econômica é Zurique, onde tem os maiores bancos. Enfim, temos outras cidades muito importantes aí no território, mas a capital, Berne, e a capital econômica, Zurique. Um por todos, todos por um. Esse é o lema tradicional da Constituição Cultural, da Constituição do Histórico da Suíça. Eles carregam essa bravura de um por todos, todos por um. Agora eu vou analisar um pouquinho de quais possibilidades promissoras do mapa da Gabi realocado na Suíça, especificamente na cidade de Zurique. Como que fica um pouco dessa relocação de Gabi em Zurique? Gabi já passou uma situação há 2 anos atrás que realmente conseguiu superar e transformar e ver uma cura gigantesca daquela frase que eu citei há praticamente 4 anos atrás, de que Deus me livre, é muito bonito, mas Deus me livre para esse país que é muito preciso, que é muito certinho, e eu que era toda atrasada. Tive que aprender na marra também por viver o retorno de Saturno em peixes, e assim como acabo de mostrar, o mapa da Suíça tem o Saturno em peixes também, então me convidou a olhar para muitos temas da espiritualidade e transmutar muitas curas no meu processo interno e se conectar mais com Deus e com a espiritualidade e com o belo da vida. Bom, começamos por uma dor que eu acabei de falar, que foi uma cura gigantesca que eu vivi e que hoje está se transformando numa arte, que é a escrita do meu livro, que também são
os conteúdos dessas aulas que eu venho gravando com todo o coração. Então vamos começar por Quirón, que fala de uma ferida, que é uma ferida que na mitologia era colocada ali com um centauro, que foi apontado com uma flecha na coxa, e aí tinha um veneno, e aí ele ficou totalmente com dor, e ele, por ser um centauro, era imortal e sentia muita dor diariamente. E, meu Deus, quero morrer para se livrar dessa dor. Eu já ajudei a curar tantas pessoas, mas me autocurar eu não consigo. É um pouquinho da mitologia do que é Quirón. E eu tenho o Quirón na energia de Libra, que é essa energia da passividade, do que é belo, eu não preciso provar e exagerar essa beleza. E o Quirón em Libra vem falar de uma energia na questão relacional, de uma energia da questão do alto valor, da minha nutrição, da minha autoestima. E após 2 anos mergulhando nessa energia profunda da situação que eu passei no aeroporto de Zurique, e que agora eu profetizo de terminar de escrever o meu livro em Zurique, para finalizar toda essa cura que eu vivi com esse Quirón e Libra, trazendo essa beleza, esse charme e essa elegância da energia realmente de Libra. O Quirón, como eu já falei, então ele representa essa ferida que consegue criar formas medicinais de curar o outro, mas na hora de curar a si, meu Deus, é um desafio gigantesco. Eu vou ficar aqui imortal com essa dor e não vou me curar. E eu encontrei uma chave, por isso que ele é representado por um símbolo de uma chave. E essa chave veio posteriormente de ter pisado no território da Suíça, de ter pisado no território de Zurique, de ter pisado ali no aeroporto e ter passado toda a situação de rejeição, uma crise existencial, uma crise de autoestima, de valor, posteriormente crise financeira, mexeu muito com o meu senso de quem eu sou, o que eu tenho para provar no mundo. E eu entendi que simplesmente eu sou, não preciso provar, simplesmente eu sou que nem a Suíça. Eu sou o que sou, eu tenho uma autenticidade, eu não preciso provar, porque simplesmente eu sou o que sou. E é uma chave, realmente agora eu tenho essa chave dentro de mim, esse meu próprio território de Quirón. E esse Quirón está no ascendente, que existe uma mudança entre Brasil e a energia de outros países com a astrocartografia, que é realmente a relocação. Então, nessa relocação de mapa, eu fico com o ascendente em Libra, e que é a forma que você se projeta, que você é visto, diferente do Brasil, com o ascendente em Leão, que é visto com maior posicionamento, maiores características do ego visível ou da autenticidade também, e aí acaba mudando que o Libra ele atrai muito relações, ele atrai muito o outro, e realmente é nessa troca que existe uma cura de espelhamento. Então, o ascendente em Libra ele é um ascendente muito pacífico também, é, e é um ascendente que reverbera a energia de Afrodite e de Vênus. Porém, com esse Quirón ali, eu tenho uma lembrança de quando eu cheguei lá no aeroporto, eu ia direto pro banheiro para me arrumar, e nem era para passar uma maquiagem exagerada, porque eu não costumo usar muito, eu gosto de usar mais o neutro, que é só um bronze, é um rímelzinho, e aí eu fui toda me ajeitar ali quando eu desci do aeroporto pra ir direto nos braços do meu amor, do meu parceiro suíço. E aí deu ruim, né? Porque eu não tinha realmente essa cura dentro de mim, eu não tava despencando, não tava em equilíbrio e simplesmente esse ser, você simplesmente é, você não precisa mostrar que é. E aí houve realmente essa mudança, né, posteriormente, já ter vivido o ascendente Libra lá em Malta, no intercâmbio, posteriormente mergulhando nessa ferida para realmente pegar essa chave e se tornar mais autêntica. E temos aqui também um outro ponto muito kármico e significativo, que é o Nodo Norte. O Nodo Norte, né, representa a minha bagagem espiritual, o que que minha bagagem veio, como Gabi, como alma, percorrer de propósito e dessa jornada como realmente algo que meu espírito veio em busca de evolução nos pontos de Libra. Libra convida para o outro ponto dos relacionamentos, dos espelhos da vida, que são as relações, a estética, a harmonia, a beleza, a graciosidade, simplesmente ser belo pelo que é, mas não pelo exagero. Realmente é a beleza de si, sem ser exageradamente.
E esse nó do norte também me convida, porque também forma uma conjunção aí com o grau do ascendente exato. Então, realmente, um ponto que me pega como se fosse um barco e me faz seguir essa jornada rumo a essa energia de maior neutralidade, assim como a própria cultura do país, que é uma cultura muito neutra. Um por todos, todos por um, lema principal. Mas vamos seguir aqui com esse mapa relocado. Oportunidade de transformar, então, essa energia, né, numa energia mais carismática e original, que, por fim, é a energia de próprio aquariana. E Aquário é um signo muito autêntico. Eu tenho um Sol em Aquário, o Sol é representado por essa bolinha aqui, com uma bolinha no meio, e o Marte também, em Aquário. Está no setor que fala de brilho pessoal, de criações, de filhos, de hobbies, de lazer, tudo que é bom da vida, é esse setor aqui de jogos. E aí, com esse sol brilhando, né? Então, esse sol quer ir para fora, mas se no ascendente o Quirón tá muito marcado ali, como que esse sol vai para fora para realmente viver essa luz e sua autenticidade? Então, realmente, para mim foi muito precioso tudo o que eu passei no aeroporto de Zurique, realmente para me auto-lapidar e me auto-transformar. E aí a minha Vênus, que é no meu mapa natural no Brasil, em outro setor, e aqui vai para o setor 6 de saúde, de trabalho, de rotina. O Saturno também vai para essa área de saúde, trabalho e rotina. Aqui no setor de moradia temos o Netuno e Urano, que fala de uma energia mais social, e o Mercúrio em Capricórnio também nesse setor. Então, assim, cheguei lá no território, mas como assim você está idealizando morar? Aqui você não vai entrar, aqui é nosso território, você não vai invadir. Isso eu conto porque foi um arquétipo de que eu vivi na realidade, porque o que passa no nosso mental, nos nossos pensamentos, também está, de alguma forma, tendo uma telepatia para acontecer ali na realidade. Então, aqui dentro eu tinha o pensamento de realmente, eu cheguei aqui, eu vou morar e aqui eu faço acampamento. Mas sem saber com fundamentos de como seria, de como fazer isso, e realmente eu fui barrada com essa estratégia, porque no fundo nem era uma estratégia, era só um pensamento, e os pensamentos falam, os pensamentos criam a nossa realidade. Como você vai criar a realidade de morar no país, você nem sabe da cultura. Isso, Gabriela lá do passado, tá? Gabriela antes de pegar essa chave de Quirón, antes de viver o retorno de Saturno, Gabriela mais imatura. Então, é realmente essa energia uraniana de Aquário e esse Mercúrio conectado com Netuno, que tem uma conexão superior com a espiritualidade e mais precisa, mas assim, teve a barreira ali. E tudo bem, porque me fez aprender muito, principalmente estudar muito sobre lei da atração, estudar muito de como os nossos pensamentos realmente criam a nossa realidade. E agora é criar na realidade na pele, terminar a escrita do meu livro, que fala de projetos criativos, diretamente de Zurich, vivendo essa energia autêntica, e também co-criativa. O outro ponto, eu tenho Júpiter em Capricórnio, e ali expandindo a linguagem, os idiomas, a mentalidade, e a lua também, se conectando emocionalmente com os idiomas, se conectando emocionalmente com uma cultura que eu fui realmente mergulhando a fundo, gravando aulas sobre a energia da Constituição. Então, realmente, eu pude crescer nessa energia, mas com maturidade, que é a energia de Capricórnio. Capricórnio fala da maturidade do tempo. Então, com um pouquinho por dia, um passinho de formiguinha, eu fui crescendo, desenvolvendo muito, até criar esse mega projeto do meu livro, das aulas, e transformar aqui essa grande rede, quem sabe uma grande comunidade. E me deixa muito feliz e conectada com a minha autenticidade, com o meu grupo pessoal de Sol de Casa 5. E o Plutão aí, de casa 2 mexendo com a minha base, meus valores, minhas finanças, o que é seguro para mim, minha própria autoestima, trazendo muito poder e para todas essas áreas e para serem trabalhada e reforçada com aquilo que eu valorizo, com aquilo que é monetizado. Então, por exemplo, o livro que eu estou desenvolvendo e escrevendo atualmente já foi uma ideia que me aconteceu
em seguida do que me ocorreu no aeroporto de Zurique, em seguida de voltar para o Brasil, em menos de um mês, eu já pensei em se eu escrever um e-book e essa vontade de criar e realmente gestar um projeto criativo, é realmente essa energia de favorecimento desse frutão ali, tocado de cada dois, fazendo esse grande trígono com a minha Vênus, que é algo que pode ser monetizado com algo que é o meu talento nato de escritora. Me vejo uma escritora. Bom, estou trabalhando sobre isso, né, dia a dia, meticulosamente, na energia de Virgem, mas mais que sobre se colocar sobre o arquétipo de escritora, eu me coloco que eu nasci, eu sinto hoje que eu nasci para escrever um livro, o livro da minha vida, versus o livro também aí que na minha vida, nesse livro, nesse romance, boa parte tem esse grande significado do ocorrido do que aconteceu em Zurique. E é um romance entre dois continentes. E eu vejo que reverbera super com o meu mapa natural, mas também com esse mapa realocado, trazendo toda essa influência mais autêntica, mais original. E, bom, é isso. Dans les Alpes, la neige danse au vent. Les lacs reflètent le ciel brillant. Genève, Zurich, ville charmante. Les montagnes sont majestueuses et apaisantes. Suisse, terre de paix et de splendeur. Tes paysages sont un vrai bonheur. De tes montagnes à tes lacs profonds, ton charme enchante tous les horizons. Suisse, pays de beauté infinie, ton calme et tes vues sont une symphonie. Tes sommets